e vamos continuar falando sobre eleições de 2018, mas agora tem um debate do povo, que inclusive tem sido bastante comentado aí nas redes sociais, porque as pessoas gostaram bastante do novo modelo criado aqui pela TV A Crítica, pelo Grupo Calderaro de Comunicação. Trouxemos as pessoas para fazer perguntas aos candidatos ao governo do estado do Amazonas. Hoje são os moradores do bairro Compensa que vão ter a oportunidade de fazer perguntas e conversar com a candidata Lúcia Antoni. A entrevista tem a duração de 30 minutos, foi gravada na semana passada aqui na Rede Calderaro de Comunicação, e a ordem das exibições das entrevistas, bem como das gravações e os bairros que fariam perguntas aos candidatos, foram definidas previamente com todos os membros de coligações e partidos. Assista agora. Hoje nós recebemos aqui na sede da TV A Crítica os moradores da comunidade da Compensa. Eles vão fazer perguntas para a candidata Lúcia Antoni, que é da coligação O Povo Feliz de Novo. Candidata, muito boa noite para você. Boa noite, um prazer estar aqui no Alô Amazonas. Candidata, vamos então agora diante das pessoas da comunidade da Compensa, né? A partir de agora a gente passa a contar 30 minutos de entrevista ininterruptos e a gente já convida a primeira pessoa a vir aqui na frente, pegar o microfone e fazer a sua pergunta. Não esqueça de se apresentar. Boa noite, candidata. Boa noite. Sou Márcia, sou doméstica e moro lá na Compensa. A minha pergunta para a senhora é assim, eu moro numa comunidade, a Vila Marinho. Tem muitos buracos, muitos candidatos já passaram por lá, tamparam, só fizeram aquele Hzinho, né? Eu gostaria de saber o que a senhora vai melhorar na infraestrutura das ruas, se a senhora vai pavimentar ou vai fazer igual aos outros, só fazer aquela... De que forma que o Estado pode ajudar as prefeituras, né, e as comunidades nessa área da infraestrutura, candidata? Márcia, veja bem, isso aí é um trabalho que a prefeitura já deveria ter feito. Infelizmente, nós não temos uma ação efetiva do poder público municipal no sentido de garantir a urbanização da cidade como um todo. Manaus é uma cidade com uma infraestrutura bastante precária. É claro que o governo do estado pode e deve ajudar. E é isso que eu vou fazer chegando no governo do estado. Porque eu entendo que não só Manaus, mas todos os municípios do estado do Amazonas precisam garantir condições dignas de sobrevivência para a nossa população. Isso é um direito de cidadania. Então você morar numa casa, num bairro saneado, com uma rede de atenção à saúde, à educação, com o direito ao lazer, à cultura, isso é um direito de cidadania e nós, no governo do estado, vamos procurar garantir isso para toda a população, não só da Compensa, mas de todo o estado do Amazonas. Candidata, de que forma que dá para trabalhar nessa área de infraestrutura? Porque isso é um anseio que não é de hoje, né? Há muitos anos as comunidades clamam por questões de infraestrutura, né? Não só, como bem lembrou a senhora, na capital, mas no interior também. E não é só asfalto, é drenagem, é calçada, enfim. De que forma que o Estado pode ajudar? Veja bem, eu entendo que nós precisamos desenvolver o turismo no estado do Amazonas. O Amazonas é um estado vocacionado para o turismo. Manaus tem sido uma cidade pouco visitada por turistas. Os turistas passam por Manaus e vão para o interior. Por quê? Porque a cidade se tornou uma cidade que não é atrativa. Manaus hoje é uma cidade com esgoto a céu aberto. Manaus é uma cidade que não criou as condições propícias para que nós pudéssemos ter um turismo, né, mais eficiente aqui na cidade de Manaus. Portanto, eu vou procurar trabalhar a indústria do turismo e para que isso aconteça é preciso criar infraestrutura em todas as cidades do estado do Amazonas. Então o Estado faria uma intervenção na malha viária, por exemplo, por Sim, conta do turismo, é isso? Por conta do turismo. Veja bem, nós temos cachoeiras belíssimas, né? Mas nós não temos uma infraestrutura adequada ali para que o turista possa ter mais segurança e conforto nessa visitação. Portanto, nós precisamos pegar a nossa beleza natural e criar condições para que o turista queira estar aqui, queira vir para Manaus, queira permanecer aqui há mais tempo, né? E queira ir para os nossos municípios do interior.
Então, o turismo irá ajudar nessa infraestrutura, através desse novo modelo econômico que a gente pretende agregar no primeiro momento ao Polo Industrial de Manaus. Nós vamos também garantir o desenvolvimento de todos os municípios e, com isso, melhorando o sistema viário, melhorando a questão de drenagem, de urbanização nos municípios do estado do Amazonas. Obrigado, candidata. Márcia, muito obrigado pela sua pergunta. O senhor pode vir, então? O senhor próximo. Esqueça de se apresentar e fazer a sua pergunta. Boa noite, candidata. Meu nome é Luciésio, sou do bairro da Compensa, né? Associação de Cultura e Comunicação do bairro. Eu gostaria de saber, senhora, qual a sua proposta para gerar de imediato emprego para as pessoas que estão passando por situações muito difíceis, inclusive no nosso bairro. Infelizmente, estão até passando fome. Obrigado, Luciésio, candidata. Questão do emprego, né? Veja bem, o estado do Amazonas é hoje um dos estados com maior índice de desemprego do Brasil. E isso que ser visto como um alerta, e um alerta que já foi dado há muito tempo atrás, porque nós dependemos basicamente do Polo Industrial de Manaus. O estado do Amazonas não conseguiu desenvolver uma outra fonte efetiva, né, de geração de emprego que não seja o Polo Industrial de Manaus. Como nós vamos resolver o problema de imediato? A primeira coisa que tem que ser feita é defender o Polo Industrial de Manaus. Nós precisamos garantir o Polo Industrial de Manaus. E para que isso aconteça, nós precisamos votar no Lula para presidente. Porque é o único que vai garantir a manutenção desse modelo econômico aqui no estado do Amazonas. Nós já vivemos ameaça ao Polo Industrial de Manaus. O governo Fernando Henrique Cardoso tentou acabar com o Polo Industrial de Manaus. E nós tínhamos naquela época o atual prefeito de Manaus, Arthur Neto, líder do governo. E mesmo assim o Fernando Henrique não prorrogou a Zona Franca de Manaus. O Lula prorrogou por 10 anos e a Dilma prorrogou por 50 anos. O Alckmin, que é o candidato do Temer, que Temer é igual a Alckmin, eles já disseram que são contra a Zona Franca de Manaus. Recentemente, o Temer mandou um decreto para o Congresso Nacional para tirar daqui as fábricas de concentrados de bebida. Se não fosse uma ação da senadora Vanessa Graziotin, que entrou com um projeto de lei, de decreto legislativo, para impedir que esse decreto do Temer passasse a vigorar, nós não teríamos mais as indústrias de concentrados aqui no estado do Amazonas. Agora, não somente o polo também, né, candidata? Existem outras formas de gerar emprego, por exemplo, no Não, nosso sim, estado. é isso que eu estou dizendo. A primeira coisa é manter o polo, porque senão isso aqui vai virar um caos absoluto, que nós temos uma dependência desse polo, não é? Mas nós precisamos investir na agroindústria. Nós precisamos investir na piscicultura. O Amazonas pode se transformar no maior produtor de proteína animal do mundo com a produção do peixe. Nós precisamos desenvolver o turismo, e eu penso que o turismo pode dar um retorno mais rápido até. E no turismo nós vamos estar gerando emprego para a população, qualificando essa população para estar ajudando nessa nova frente, digamos assim, econômica para o Estado. E aí nós vamos, por exemplo, fazer com que as nossas escolas passem a ter os cursos profissionalizantes voltados para o turismo. Então é preciso ter curso de hotelaria, é preciso ter curso de gastronomia, é preciso desenvolver o nosso artesanato e desenvolver principalmente o artesanato ecologicamente sustentável. Nós podemos produzir muita coisa para ser vendida para turista. Então o turismo pode, a curto prazo, começar a gerar emprego e renda para a população, para nós já começarmos a evitar essa dependência total da Zona Franca de Manaus. Então, não somente o Polo Industrial de Manaus, mas na sua base de governo deverá ter muito de turismo para que se consiga gerar mais emprego e renda, candidato? Sim, turismo, mas também nós queremos desenvolver o interior do estado como um todo. E aí a gente sabe que só o turismo não resolve. Nós precisamos valorizar a nossa matéria-prima regional. Então, além do turismo, nós precisamos desenvolver a nossa agroindústria. Você imagina o que é você produzir em escala suco, doces, geleias de cupuaçu para vender no mundo inteiro, né?
Nós temos frutas deliciosas aqui na região que podem ser industrializadas e ganhar um mercado internacional. Nós compramos sardinha enlatada, nós compramos atum enlatado, nós compramos bacalhau enlatado. Por que não podemos enlatar o nosso pirarucu? Por que não podemos industrializar os peixes da região, que são muito mais saborosos? Nós pretendemos, portanto, avançar na agroindústria. Agora, mais do que isso, nós temos aqui uma fauna, né, e uma flora extraordinária. E temos aqui plantas medicinais que só tem aqui na Amazônia. Nós podemos desenvolver a indústria dos fitofármacos, e isso vai gerar emprego e renda em todo o estado, inclusive para a população indígena. Porque os índios conhecem essas plantas medicinais como ninguém. Então nós podemos estar gerando emprego e renda lá na aldeia, para que o índio permaneça no seu local, aonde ele nasceu, e melhore as condições de vida lá no seu local de origem. Para que a população que mora nos municípios do estado do Amazonas possam se fixar nesses municípios, mas ao mesmo tempo elas vão estar qualificadas. Portanto, o nosso objetivo é desenvolver a economia valorizando o ser humano, valorizando o trabalhador. Eu acho que esse é o objetivo maior e eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Porque o que a gente viu até aqui não deu certo. As políticas que foram implantadas no estado do Amazonas até aqui, elas não deram certo, ou as que estavam dando certo foram quebradas, né? ou foram deixadas de lado. Por exemplo, no governo passado, o atual governador amazonino Mendes, que concorre à reeleição, ele acabou com a CEPRO. Como é que você vai desenvolver a agroindústria? Como é que você vai desenvolver a piscicultura se não tem uma empresa, né, uma secretaria de Estado para ajudar nesse desenvolvimento? Né? Então, portanto, nós precisamos entender que o que veio até aqui não foi suficiente ou não tinha o compromisso de desenvolver o estado do Amazonas de forma efetiva. O nosso compromisso é promover esse desenvolvimento. Obrigado, candidata. Obrigado ao senhor. A gente aguarda a próxima rodada. O próximo pode vir. Está presente a sua pergunta? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Kleber, eu sou bombeiro hidráulico, trabalho na área de construção civil. E no estado do Amazonas está muito escasso na área de construção civil. Qual a sua proposta para trazer os empresários e voltar a gerar mais emprego e renda para a população nesse quesito? Da construção civil. Olha, eu acho que a construção civil ela ajudou muito a gerar emprego nos governos Lula e Dilma. Porque se investiu muito em moradia popular, né? Minha Casa Minha Vida ajudou muito. Obras de infraestrutura que foram realizadas no Brasil gerou muito emprego nessa área da construção civil. O nosso objetivo é voltar a ter os programas de moradia popular. Nós queremos continuar com Minha Casa Minha Vida. Nós queremos continuar com projetos importantes de geração de emprego e renda. E a construção civil faz parte desse projeto. Agora é preciso também que a gente reflita um pouco. Foi possível ampliar os empregos na construção civil porque era possível o trabalhador comprar sua casa própria. O momento que a gente está vivendo hoje, ele não é oportuno para isso. Tanto é que os bancos começam a tomar a casa dos trabalhadores, porque eles não estão conseguindo pagar as prestações. Então, esse é um problema sério, que precisa ser visto, e isso não depende do governo do estado do Amazonas, isso depende de uma política nacional. E a política nacional que vem sendo implementada pelo governo Temer é a política do desemprego, do arrocho salarial. Por quê? Nós vivemos no governo Dilma o pleno emprego. Quando tem o pleno emprego, o trabalhador escolhe onde ele quer trabalhar, porque tem várias ofertas de emprego para ele. Quando não existe isso, que a gente chama de crise, e muitas vezes elas são provocadas, e foi o que foi feito de forma proposital para desestabilizar o governo da Dilma, quando acontece essa desestabilização da economia, o que acontece? O trabalhador é obrigado a vender a sua mão de obra por qualquer preço, para o primeiro emprego que aparece. E com isso Temer fez a reforma trabalhista, que contou com o apoio e com o voto de toda a bancada do estado do Amazonas
com exceção da senadora Vanessa Graziotin, que não foi vigorou, a única, né, candidata? que foi a única que ficou do lado dos trabalhadores. Mas a reforma que não vigorou, né? Não, está vigorando. Hoje as empresas estão contratando o trabalhador de forma precarizada, que é o trabalho intermitente. Então hoje o trabalhador pode ser contratado para trabalhar 2 ou 3 horas a cada 2 dias ou a cada 3 dias. E ele vai ganhar de acordo com essas horas trabalhadas, portanto, bem menos do que o salário mínimo. E mais, esse trabalhador contratado dessa forma, ele não vai ter direito a férias nem a 13º salário. Então eu estou colocando isso para você entender que não adianta eu dizer aqui que eu vou mandar, que eu vou querer, que eu vou fazer com construção de casa popular, que é o nosso objetivo, é o que nós queremos, mas se hoje o trabalhador não tem nem emprego, e quando tem emprego não ganha o suficiente para pagar a prestação da casa própria. Então nós precisamos reverter toda essa política econômica. E para isso é preciso tirar essa turma que está aí no poder, é preciso retornar com Lula para a presidência e a gente aqui no estado do Amazonas ter um governo que tenha compromisso com esse projeto de desenvolvimento com inclusão social. E de todos os candidatos que participam dessa eleição, eu sou a única tendo esse projeto nacional de desenvolvimento com inclusão social. Nós estamos com Lula e nós queremos fazer com que o Brasil volte a ser feliz de novo e que o Amazonas, o povo amazonense, possa ter direitos e que possa ter oportunidade para ter sua casa própria, para que possa ter o seu emprego, para que possa ter universidade, para formar o seu filho, que é o sonho de toda a família, né? Poder ter um filho com curso superior. Nós queremos isso para o povo brasileiro e nós vamos trabalhar muito aqui no estado do Amazonas para concretizar esse sonho. Agora, candidata, ainda na pergunta do Kleber, área de infraestrutura da construção civil, o emprego na construção civil, de que forma que, já que não compete apenas ao estado do Amazonas, e se a hipótese de não ter uma proximidade com o governo federal existir, como fazer para que se consiga ampliar os empregos da construção civil com a atual conjuntura econômico-política aqui? É isso que eu estou dizendo, porque é muito difícil o Estado se colocar numa situação diferente do governo federal. Então não dá para fazer? Eu penso que dá para fazer elegendo Lula e pelas pesquisas o Lula vai ser novamente o presidente do Brasil. Desculpa, então, candidata. Nesta nova conjuntura, onde o povo brasileiro, então, percebe que o que está aí não serve, porque eu queria saber, tem alguém satisfeito com o governo Temer? Tem alguém que aplaude esta política do Temer de desemprego, que tira os direitos dos trabalhadores, que acaba com o Sistema Único de Saúde, porque na prática é isso que está acontecendo, né? O povo não está satisfeito com isso. Tanto é que as pesquisas apontam que o Lula está disparado, né, à frente de todos os outros candidatos. Então é preciso aqui que o estado do Amazonas também esteja em sintonia com esse sentimento, que é o sentimento do povo brasileiro. O povo quer ser feliz de novo, o povo quer Lula presidente, e o povo que quer ser feliz de novo vota Lúcia aqui no estado do Amazonas, porque eu sou a candidata que irá levar adiante esse projeto de inclusão social e de valorização do trabalhador. Candidato, desculpa, mas a senhora tem mencionado bastante a possível candidatura do ex-presidente Lula, e não tem como deixar de mencionar que, querendo ou não, o ex-presidente está mantendo a atual situação dele de presidiário e há a possibilidade de não conseguir ser candidato realmente e o Partido dos Trabalhadores mudar o seu candidato à presidência. Então, nessa situação, não se teria Lula competindo e como ficaria um governo da coligação do PCdoB com o PT no estado do Amazonas? Veja bem, se não conseguirmos que o Lula participe da eleição, que a ONU já disse que pode. Porque o Lula foi condenado por um crime que não existe. O tal apartamento do Guarujá nunca pertenceu a Lula. É como se alguém chegasse, te visse numa concessionária olhando um carro. No dia seguinte a pessoa chega e diz assim, olha, a pessoa vai presa e diz, olha, eu comprei aquele carro e dei a ele em pagamento, sei lá, a uma caixa de uísque ou, sei lá, algum produto ilegal, né? As pessoas, a polícia vai atrás, não acha o carro na tua propriedade, o carro continua na concessionária. Eu vou dizer que você é um bandido que recebeu um carro em troca de alguma coisa? Foi isso que aconteceu com Lula.
O Lula está preso injustamente. O apartamento nunca pertenceu a ele. Agora, mesmo que o judiciário continue insistindo nessa arbitrariedade de manter o Lula preso, nós temos o plano B nisso aí, que será a chapa de Haddad e Manuela Dávila. Manuela Dávila é a vice, quer seja com Lula presidente ou com Haddad presidente. E no Amazonas? E aqui no Amazonas, essa chapa está composta por mim e pela Socorro Prado. Eu sou do PCdoB e a Socorro Prado é do PT. Portanto, a Aliança Nacional, ela se repete aqui no estado do Amazonas, comigo à frente. Então é Lula lá e Lúcia aqui. Candidata, eu preciso que a gente consiga transparecer até para o telespectador que está em casa, cada vez mais a realidade, né, para o nosso estado aqui. Eu entendo perfeitamente a questão da conjuntura política nacional, que impacta, querendo ou não, bastante, inclusive na sua coligação, mas a gente precisa trazer até para a comunidade da Compensa e os demais bairros de Manaus e os demais municípios aqui do interior, a questão da nossa política e como que o PCdoB poderá fazer um plano de governo para 4 anos. Eu, inclusive, peço ao senhor, seu Kleber, um jovem, inclusive, participando aqui do nosso debate, que vai fazer pergunta para a senhora. Tudo bem? Pode ficar à vontade. Sente. Seu nome é? No microfone, por favor. Oi, candidato. Meu nome é Rafael Vitor, eu sou estudante do Valdemiro Pérez Lustosa. Eu queria perguntar para a senhora o que a senhora vai fazer em relação à educação, que a educação ultimamente anda muito precária, muitos professores ficam faltando. E... Você tem quantos anos, Vitor? 16. 16 anos. Essa pergunta já é muito importante. A questão do controle na educação, candidata. Ele questiona, por exemplo, os professores que faltam demais, né? Enfim, um descontrole na área da educação, segundo o Vitor. Como é que deverá ser um governo do PCdoB caso eleita? Olha, nenhuma nação consegue se desenvolver sem educação. Eu, quando era criança, ouvia minha avó dizer: a única riqueza que eu posso deixar para o meu filho é o saber, porque isso ninguém tira dele. E a geração do meu pai, que graças a Deus ainda está vivo, o papai tem 96 anos, a geração do meu pai foi uma geração de intelectuais aqui na cidade de Manaus. Poetas, escritores, né, pessoas que tinham um conhecimento que hoje a nossa juventude não tem. E aí, Rafael, eu queria o seguinte: não vamos culpar os professores, porque é muito fácil culpar os professores. Quando você sabe muito bem, nós sabemos muito bem, que muitos dos professores que trabalham nas escolas públicas são os mesmos que trabalham nas escolas particulares. O professor que trabalha na escola pública, ele chegou lá por mérito, porque ele passou num concurso público. Então, o que nós precisamos entender é que essa escola que está aí, ela não está funcionando e nós precisamos modificar. Nós temos que ter uma escola que seja mais atrativa para a nossa juventude. Não dá para pensar numa escola com uma cadeira atrás da outra, né, de 50 anos atrás. Hoje nós temos computador, hoje nós temos outras ferramentas. Por exemplo, quando eu fui vereadora, eu aprovei uma lei que infelizmente não vem sendo cumprida na cidade de Manaus, que obriga toda escola de educação infantil e ensino fundamental a ter a ludoteca. Por que isso? Porque nós sabemos que as crianças aprendem mais através das atividades lúdicas, né? Então é preciso a gente estimular a criança, e todo pedagogo sabe que se a criança não for devidamente estimulada até os 6 anos de idade, ela vai ter muita dificuldade de desenvolver suas múltiplas inteligências. Agora, a escola, da forma como ela está, ela não consegue responder às necessidades da população. No seu ponto de vista, o que deve mudar para os próximos anos? Eu acho que nós temos que reintroduzir na escola o objetivo que eu acho que é o principal, que é formar a pessoa para a vida, que é dar a ela a vontade de ter conhecimento. A escola não pode ser apenas um passaporte para o mercado de trabalho, das pessoas concluírem o ensino médio para poder ter acesso a um emprego melhor, mas que ela possa ter noção de que o conhecimento é libertador. Nós queremos fazer isso. Agora, nós queremos fazer mais do que isso.
Nós queremos uma escola que possa intervir diretamente na comunidade, melhorando as relações das pessoas. Porque hoje nós vivemos em comunidade, mas nós não convivemos com o nosso vizinho. As pessoas vivem trancadas. E mais grave, hoje as pessoas vão morar em condomínio fechado para se proteger da violência, né? Para tentar resguardar os filhos do mau caminho. Mas muitas vezes, lá nesse condomínio fechado, tem o traficante que está passando droga, tem o outro que está aliciando para prostituição. Então hoje as pessoas não estão seguras nem em apartamentos, nem em condomínios fechados. E como resgatar esse clima de vizinhança, de conversa com a comunidade? Eu acho que é isso. Nós temos que resgatar uma coisa que é fundamental no ser humano, que é o respeito ao próximo, né? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Eu acho que quando a gente conseguir resgatar isso, a gente vai modificar tudo. Porque quando você pensa dessa forma, você deixa de pensar o individual e passa a pensar no coletivo. E hoje nós estamos com uma sociedade muito individualista. E esse individualismo tem gerado muita hipocrisia. E esse individualismo tem criado uma geração de pessoas violentas. E nós precisamos combater tudo isso que não está sendo bom para a sociedade. E a escola vai ser um local importante, onde a gente possa refazer esse caminho de volta aos bons costumes, à boa convivência e, acima de tudo, o respeito. Porque eu penso que a escola pública, ela é a melhor escola para todo mundo. Porque não adianta eu dizer que eu vou separar o meu filho vai ser criado com meia dúzia de pessoas. Ele não vai viver em sociedade com meia dúzia de pessoas. Ele vai ter que aprender a conviver com todo mundo. E as pessoas precisam ser valorizadas pelo que elas são. Os que são mais inteligentes vão ser doutores, pós-doutores, vão seguir adiante. Os que não têm essa inteligência toda, mas têm muita habilidade manual, vão ser excelentes artesãs, vão trabalhar com as suas mãos e vão produzir coisas belas. Nós precisamos valorizar cada pessoa pelo que ela tem de melhor. Eu acho que é isso que faz com que a gente viva mais tempo, né, e com muito mais harmonia. Então, é respeitar as pessoas pelo que elas são e pelo que elas podem dar para a sociedade, aquilo que elas podem oferecer de melhor para a convivência social. Rafael Vitor, muito obrigado, tá, pela sua pergunta. Você pode vir? Agora a senhora vai ter pouco tempo para responder essa pergunta, tá, candidata? Márcia, a pergunta direta. O que a senhora vai fazer para melhorar a segurança aqui na nossa cidade? Porque assim, lá onde eu moro, na Vila Marinho, a igreja que a minha irmã frequenta já foi assaltada 3 vezes. Aí fomos fazer o BO na delegacia, só que não adiantou de nada, entendeu? Não, só fizemos BO e não aconteceu. Eu quero saber o que a senhora vai mudar na segurança e o que vai fazer para ajudar para a gente na segurança. Obrigado, Márcia. Candidata, pouco tempo agora. Olha, esse é um tema que incomoda e inquieta todo mundo. Ninguém hoje se sente seguro. Então, se hoje ninguém se sente seguro, alguma coisa está errada. Portanto, a segurança pública do estado do Amazonas não está cumprindo com as suas funções. Tem alguma coisa errada. E o que está errado é para ser modificado. Não adianta insistir no erro, não é? Não adianta insistir no erro. Então nós precisamos mudar essa política de segurança no estado do Amazonas. Nós precisamos preparar os policiais para que eles possam ter uma interação maior com a comunidade, para que a comunidade ajude a resolver os problemas de segurança. Veja bem, todo mundo sabe que os maiores problemas, o que tem agravado a segurança, a questão da segurança no estado do Amazonas, está relacionado com o tráfico de drogas. E como resolver isso, candidata? Pois é. Se você pergunta na comunidade aonde vende droga, a comunidade sabe te dizer, né? Mas a comunidade não diz porque ela tem medo. Porque ela não tem a segurança de que ela vai denunciar e que a polícia vai agir e que ela vai ficar protegida. Então, primeiro, nós temos que trabalhar com a comunidade para rever de fato quais são os problemas, onde estão os problemas e agir. Segundo, nós precisamos, dentro da política de saúde, criar CAPs, que são centros de atenção psicossociais, para acompanhar e tratar os dependentes químicos.
É preciso ter clínica de reabilitação. Portanto, nós precisamos ter um trabalho muito mais amplo, que envolve a segurança pública, numa parceria com todas as outras secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura. Portanto, nós precisamos criar uma nova política. Uma política global, onde a segurança vai permear todas as ações públicas dentro das secretarias do Estado do Amazonas. Candidata, a senhora tem 1 minuto agora de considerações finais. Olha, eu gostaria aqui, nesse minuto que me resta, de dizer o seguinte: eu estou muito feliz de poder ser candidata e de poder dizer a você que ainda podemos ser felizes de novo. É preciso ter coragem para ser feliz. Ninguém é feliz se acovardando. E esse é o momento do povo realmente crescer na sua dignidade, crescer no seu respeito, enfrentar esse governo que está aí e essa política que não serve ao trabalhador. Nós não queremos o povo de cabeça baixa, humilhado. Nós queremos o povo feliz. Nós queremos o povo com emprego, com salário, com moradia digna e com os filhos protegidos e amparados. O Amazonas pode ser melhor com Lúcia Antoni, governadora 65. Obrigado, candidato. E a comunidade, gente, muito obrigado a todos que abriram mão de estar fazendo alguma coisa agora, né, agora à noite, com a família, enfim, e vieram aqui com a gente.